série, o início da narrativa em cada evangelho, e já estamos em Lucas, amém? João será, assim nos permitindo o Senhor, dia 25 de dezembro. Não esqueçam, irmãos, o culto de Natal, não esqueçam de convidar pessoas para essa celebração tão bonita que os nossos irmãos têm passado tantas horas aqui com tanto carinho preparando. Sexta-feira eu tive o prazer de estar aqui um pouquinho e ouvir os irmãos, e vai ser muito bonito, assim nos permitiu o Senhor. No dia 25 estaremos então falando em João. Como é óbvio, estaremos falando da divindade de Cristo. Para hoje falarei em Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4, não fique de pé ainda, mas leremos o texto em breve. Nós iremos falar de Jesus como homem. Amém? E às vezes é difícil para nós, não é às vezes, é sempre difícil para nós entendermos que Jesus era completamente homem e completamente Deus. Talvez mais difícil ainda é entendermos que hoje ele é completamente homem, completamente Deus. Costumamos dizer 100% homem, 100% Deus, não é isso? Mas aí dá 200%. Não é? Isso é um bocado complicado, não é? E às vezes é meio difícil. Eu lembro, irmãos, de um debate muito interessante, de um Q&A muito interessante, do qual participaram saudosos estão com Jesus já, o R.C. Sproul e o pastor John MacArthur, e alguém falou que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E o pastor R.C. Sproul usou do microfone, eu não sei, fez uma dissertação para aí de 30 minutos a explicar porque é que não é 100% homem, 100% Deus, mas sim completamente homem, completamente Deus. E eu lembro depois que o pastor John MacArthur pegou no microfone e disse, foi isso que eu disse, depois daquela dissertação completa. Na verdade, irmãos, não é tanto como é que nós definimos os termos, mas é importante entendermos. A dificuldade é que nós temos que crer pela fé. Amém? Crer pela fé. Entender que é assim. A palavra de Deus assim o afirma, e o que nós fazemos é, Senhor, ajuda-me a aceitar e a crer. Amém? Mas iremos ver hoje porque é que é importante entendermos que Jesus é 100% homem. Para a semana, no dia 25 iremos entender porque é que ele é 100% Deus, e se ele não fosse 100% Deus, a nossa fé seria em vão, como tantos por aí afirmam que ele não é 100% Deus, e como tal, a fé desses é em vão. Ainda antes de lermos o texto referente a hoje, eu queria ler Atos 1 a 2, e daqui a pouco já levantamos para ler em Lucas. Amém? Em Atos 2, 1 a 2, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Porque é que eu li este texto? Porque Lucas diz assim, em meu livro anterior ao Teófilo. O livro anterior é precisamente o Evangelho de Lucas. Amém? Então Lucas e Atos deveriam estar juntos, não na ordem bíblica, mas na ordem de escrita. E então Lucas seria parte 1 e Atos parte 2. Lucas fala do ministério de Jesus, da vida de Jesus, referindo Jesus como homem, a parte humana de Cristo, mostrando e falando aos gentios. Amém? Direcionado para os gentios. Então, na parte 1, ele fala da vida de Jesus. Parte 2 é o livro de Lucas, que nós entendemos que ele está falando da descida do Espírito Santo e da igreja. Amém? Apontando para a igreja, inclusive dos nossos dias. Amém? Posto isto, vamos ficar de pé então para ler Lucas 1, versículos 1 a 4, após orarmos. Amém? Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra, nesta manhã, com alegria, vimos diante da presença do Senhor para adorar, pois somente o Senhor é Deus. Que nesta época de Natal possa ser Natal em nossos corações, o Senhor fala às nossas vidas. Pedimos que a misericórdia e a graça reinem. O Senhor exaltado, soberano, como cantamos esta manhã, o Rei, o Senhor, aquele que nasceu para que nós pudéssemos viver, que deu a sua vida, que ressuscitou ao terceiro dia. E por causa de Cristo que estamos aqui esta manhã para exaltar e glorificar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos factos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra.
E eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Amém? Mas podem sentar. Amém? Então, alguns pontos aqui interessantes. Lucas diz, logo de início, que é a importância de narrar os fatos. Né? Muitos já se dedicaram a elaborar, possivelmente ele estaria a falar dos outros evangelhos ou outros escritos que também foram encontrados, mas não canónicos, da vida de Jesus. Houve um grande interesse, como os irmãos devem imaginar, em muitas pessoas escreverem e relatarem. Contudo, não todos são canónicos, nem todos foram inspirados pelo Espírito Santo, e inspirados pelo Espírito Santo temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Sendo que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, porque apresentam a mesma realidade de diferentes perspectivas, sendo que João vai falar completamente diferente. Iremos ver então dia 25. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato que se cumpriram, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares. Entendemos que Lucas fez uma investigação, não é isso? E baseado naqueles que foram testemunhas oculares, que estiveram lá com Jesus, que viram e que eram servos da palavra, não qualquer que viu e que conta do jeito dele, tá? Gente fiel, servos da palavra. Possivelmente muitos destes relatos eram dos próprios discípulos que andaram com Jesus, ou de pessoas que se converteram, pessoas que receberam a Cristo, que presenciaram possivelmente os milagres de Jesus, etc. E ele diz assim, versículo 13, é muito importante para nós o versículo 3, e eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo. Note isto, ele investigou tudo cuidadosamente, coisa que a gente não tem uma grande tendência a fazer hoje. Só nas últimas gerações, irmãos, é que aconteceu isto, tá? Que o povo de Deus não investiga mais nada. Recebe, come e anda. É aquilo que eu ouvi dizer, fala de repetir. Como diz na Bíblia, mais vale um pássaro na mão que dois a voar. Paz, meus irmãos, que já ouvi isso. E outras como essas. Né? Vou dizer uma que os irmãos quase, alguns se calhar, vão achar que está na Bíblia. Mais vale uma alma que o mundo inteiro. Não é um versículo, irmãos. Pode até ser um conceito bíblico em determinados pontos e aspectos. Mas não é um versículo. E é usado até muito mal hoje, essa expressão. Deus disse que ajuda a quem se ajudará a si mesmo. Não está na Bíblia. Mas o conceito, por acaso, está. O conceito está. Outra vez, em determinadas expectativas. Um que definitivamente não está, todos são filhos de Deus. Não, não são. Não diz na Bíblia. Em lado nenhum. Todos somos criaturas de Deus. Amados, investigar cuidadosamente é bíblico. Lembra dos irmãos de Bereia? Ler. É por isso que você recebe o texto que vai ser pregado hoje, para que você leia em casa, investigue e perceba se é assim ou não. É muito importante. Vivemos na geração do Ei Google, e faz a pergunta. Eu fico tão chateado quando eu estou no carro e estou a falar e o Google responde. Eu não estava a falar para o Google. Eu não estou tão preocupado que ele ouça o que eu digo. Quem sabe ele ouve eu falar de Deus e se converte. Brincar, irmãos, tá? Google não se converte, não? Mas, amados irmãos, é tão incrível que aquela urgência que a gente tem de saber informação sem saber de onde é que a informação veio. Você entende, irmão, que a fonte de toda a verdade é Deus somente. E se não vem das Escrituras, é uma boa possibilidade de estar errado. Não importa se você viu no CNN ou no Fox News, não importa. Se não vem da palavra de Deus, cuidado, irmãos, porque pode estar errado ouvido uma perspectiva que não é bíblica. Cuidado a quem nós ouvimos. Investigue cuidadosamente se é assim o que se fala para aí de coisa. Que não é dessa forma. E ele então decide escrever um relato ordenado com o objetivo de para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas.
Não sabemos quanto é que era, quem era este Teófilo, não sabemos muito dele, não sabemos quanto é que ele sabia ou o que é que ele sabia, mas por certo que a intenção do Lucas ao escrever era para que ele soubesse e tivesse certeza das coisas que te foram ensinadas. Como é que o irmão pode ter certeza da palavra que está sendo pregada esta manhã que você está ouvindo? Se você for para casa analisar cuidadosamente, ou já o fez, e ver se realmente é assim. Dá trabalho. Dizia um tal de um poeta português que pensar é como andar à chuva, incomoda. Não sei se eu disse isto muito bem, mas é mais ou menos isso. Precisa de incomodar, irmãos. A palavra tem que incomodar, você tem que estudar mesmo, a sério, de verdade, a fundo. Não tem que ler grandes livros e tratados teológicos, não tem que ler as institutas da religião cristã, nunca falei isso, mas ler o texto bíblico, analisar e procurar pesquisar se é assim. Tendo aquela principal regra de que a Bíblia se interpreta a si mesma. Amém? A Bíblia se interpreta a si mesma. Significa que você lê um texto, você não entendeu o texto, é no próprio contexto do texto que está a sua primeira análise. Se muita gente tivesse feito isso e tivesse lido o João 3 completo, não se pregava tão errado o João 3,16. Porquê é que se prega tão errado o João 3,16? Porque se tira do contexto de tudo que Jesus disse. Necessário é nascer de novo. Amém? Voltando ao nosso texto e falando sobre Lucas agora e a perspectiva que Lucas dá no Evangelho de João sobre a humanidade de Cristo, que é tão importante para nós que possamos entender e perceber porque é que Jesus é 100% homem, não era até o nascimento virginal que nós celebramos agora no Natal, mas hoje continua sendo. Às vezes há uma explicação, irmãos, que as pessoas dão, que Jesus, depois de ter ressuscitado, porque tinha o corpo glorioso, podia atravessar paredes. Não sei se os irmãos já ouviram essa explicação. Depois do corpo glorificado, nós podemos atravessar paredes também, porque Jesus também atravessou paredes. Isso era um cartoon, irmãos, quando eu era criança, que se chamava o Gasparzinho, lembra? Que o Gasparzinho aparecia, atravessava paredes. Lá o fantasma. Jesus caminhou sobre as águas, irmãos, antes de ter um corpo glorificado, porque ele é Deus, ele faz o que ele quer. Ele apareceu no meio dos seus discípulos e não tem nada a ver com o corpo estar glorificado ou não. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, ele andou sobre as águas, irmãos. Uma vez tentaram apedrejá-lo, ele passou pelo meio deles. Ele realizou sinais e maravilhas, prodígios. Não, irmão, depois de você ter o corpo glorificado, você não vai aparecer por aí a atravessar paredes, tá? Tem nada a ver com isso. Amém? Alguns irmãos já estavam com vontade, né? De andar a atravessar paredes. Não funciona, irmãos. Porquê Lucas falar sobre a humanidade de Jesus? Colossenses 4,14 é um desses versículos que os irmãos receberam em casa. Se os irmãos não quiserem abrir, tem muitos textos. Toma nota, você tem no seu telefone, por certo. O Colossenses 4,14, Paulo, se referindo a Lucas, diz assim: Lucas, o médico amado. Ninguém melhor do que o médico para falar da humanidade de Jesus, explicar que Jesus era 100% ou completamente, como você quiser dizer, homem. Amém? Lucas, o médico amado. Um médico falando de um corpo que era, ou de um humano num corpo humano completamente, com toda a sua forma humana. Qual é a importância da humanidade de Cristo? Por que é que nós insistimos nisso? Para que falar sobre isso? Pronto, ele era homem, chega, tudo bem. A maior parte das pessoas reduz a humanidade de Cristo ao exemplo que ele deixou para nós. Porque ele, sendo homem, nós temos que seguir o seu exemplo. Daí vêm frases como, por exemplo, o que é que Jesus faria? Lembra? Anos 80, 90, aqueles que são mais velhos, devem lembrar daquela famosa sigla WWJD. What would Jesus do? Lembra? Quantos lembram? A gente tinha um carrinho em casa, alguns lembram, não é? É mais do que isso, meus amados irmãos, não é só um exemplo, a gente vai chegar lá bem no final, porque tem muito mais, um valor muito mais precioso antes disso. Sim, ele dá-nos um exemplo, mas muito mais do que o que é que Jesus faria na minha situação, é o que é que ele fez. Não é o que ele faria na minha situação, é aquilo que ele fez, quem ele é, o que ele realizou, que me dá garantia, certeza de vida eterna.
Romanos 5, 18 a 19, diz assim, se os irmãos quiserem abrir, outra vez podem abrir, são, por certo, você tem esses versículos, são vários hoje. Romanos 5, 18 a 19 diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Justificação. Como é que nós fomos justificados? Como é que nós podemos ser justificados? Pela obediência de um só homem. Deixe-me ler o texto novamente, a última parte. Por meio da obediência de um único homem. Homem. Ele veio em forma humana, ele viveu em forma humana, ele foi obediente até à morte e morte de cruz, e por causa dessa obediência, a palavra-chave que eu coloquei nestes dois versículos é a palavra justificação. Fomos justificados porque um homem perfeito tomou o nosso lugar na cruz. Um perfeito homem. Assim como a desobediência entrou, a transgressão entrou, resultando condenação para todos, a desobediência tomou lugar em Adão, em Cristo, homem perfeito, sem pecado, sem nunca ter pecado, e ele tomou sobre si os nossos pecados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Note que pelas suas pisaduras fomos sarados, não está a falar de doença física, está a falar da alma, do perdão de pecados. As pisaduras, sarados, é a cruz, é a condenação que foi colocada sobre ele, e por causa dele, homem perfeito, nele nós fomos justificados. Outro tomou o nosso lugar. Completamente homem, sem jamais deixar de ser Deus. Isso é outra heresia que alguns entendem, ok? Ele nasceu como homem, deixou de ser Deus, porque o texto diz: despiu-se da sua glória. Ele não se despiu da sua divindade, ele despiu-se da sua glória. De outra forma seríamos consumidos. Ele veio como um bebê, mas ele nunca parou de ser Deus. Deus e homem ao mesmo tempo. Outra vez, se a expressão 100% faz confusão, podemos dizer completamente homem, completamente Deus. Hebreus 2,17, e a palavra-chave aqui agora é propiciação. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos. Completamente homem. Era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. A condenação foi posta sobre Cristo, sendo ele e tornando-se semelhante a todos os homens. Qual é a diferença que Jesus tinha dos demais homens? É que ele, sendo Deus, era santo e sem pecado. Mas em todas as coisas, ele teve fome, ele ficou cansado, ele foi até tentado, mas nunca pecou. Às vezes a gente não entende, a gente pensa que, às vezes a gente pensa em Cristo como aquele, sei lá, o super-herói da banda desenhada. Não, meus amados irmãos, era na humanidade de Cristo completamente, como um ser humano, que se cansava, que tinha fome, que comia. Lembra que ele, depois de ter ressuscitado, ele comeu com os seus discípulos? Ele não ficou e não se tornou num espírito ou alguma coisa semelhante. Ele subiu ao céu num corpo e numa forma humana, e assim virá. Porque para nós vermos as marcas dos cravos nas mãos, ele vem em forma humana. Posso dizer aos irmãos que quando
Lembro-me de ter estudado esta doutrina e ter-me feito muita confusão e ter estudado muito anos atrás e ter voltado várias vezes aos textos sagrados que mostram que Jesus está em forma humana hoje, porque aquela primeira ideia que a gente tem, ok, ele deixou de ser homem, agora ele é só Deus. Não, ele permanece. Ele foi com o corpo. E nós seremos semelhantes a Cristo. E como é que é esse corpo glorioso? Na verdade, meus amados irmãos, nós não sabemos. Mas sabemos que os discípulos identificaram que era Jesus, não foi? Tiveram dúvidas, tiveram dificuldade, mas depois reconheceram que era Jesus. Iremos reconhecer uns aos outros? Eu creio que sim. Iremos ver uns aos outros? Sim. Não vejo por que não. Que idade você vai ter na eternidade? Já ouvi essa várias vezes. Que idade? Como é que é um bebê? O bebê tem que idade no céu? E a resposta é, eu não sei, nem estou interessado. Desde que eu tenha 25, não fazemos a menor ideia e não é para pensar sobre isso. É para sabermos que estaremos lá com Ele, amém? É para saber que estaremos lá com Ele. Num corpo livre da corrupção, livre da morte. Meus amados irmãos, muito mais do que livres das doenças e das dores e dos cansaços e tudo isso, nós estaremos livres do pecado, da presença do pecado, da natureza pecaminosa, de tentações. Amém? É isso que significa. Já pensou? Viver para todo sempre longe da possibilidade de pecar? Sem jamais se preocupar com desobedecer a Deus? Oh, que glorioso momento será. Quanto tempo passamos nós em oração, irmãos, de forma quebrantada e piedosa aos pés do Senhor, e livra-me de pecar, oh Deus, livra-me de pecar, não deixes que eu caia na tentação, não deixes que às vezes, quantas vezes oramos, Senhor, não me deixes cair no mesmo pecado, ajuda-me. E depois nos voltamos para Deus com ação de graças e louvamos e adoramos, que é tão precioso, mas aquelas horas de pesar, de dor, quando pedimos que o Senhor quebrante o nosso coração e nos conceda arrependimento, na eternidade não vai ter essa parte, a sua oração, o seu louvor, a sua adoração, vai ser só de agradecimento e de adoração a Deus. Jamais você vai ter que clamar, Senhor, não permitas que Satanás me tente, ele não está lá mais. Jamais você lutará contra essa natureza pecaminosa. As nossas orações vão mudar tanto. Você diz assim, no céu a gente não ora, porque Deus está lá. É certeza. A orar é adoração, não é, irmãos? No sentido da adoração, você jamais chegará lá e terá a dizer, Senhor, perdoa-me o que eu fiz hoje. Porque você não pecará mais contra Deus. Seremos semelhantes a Cristo. Não seremos deuses. Não. Quando a palavra diz que nós seremos semelhantes ao Senhor, muitos interpretam que seremos pequenos deuses, uns deuses menores. Por causa daquele texto de Salmos mal interpretado, que diz que todos somos deuses. Não nesse sentido, irmãos, não, completamente. Claro que não. Temos em nós a imagem e semelhança do Senhor, nosso Deus da criação, que será restaurada na glorificação, e seremos semelhantes a Cristo no sentido da perfeição da humanidade de Cristo, não da divindade. Continuaremos sendo criaturas, adorando o Criador. Oh, que belo e que lindo é isso. Ele se entregou para propiciação, semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, um homem completo, perfeito, em Hebreus 2:17, e fazendo propiciação, se entregando como sacrifício diante de Deus, para que mais uma vez pudéssemos ser restaurados. A importância da humanidade de Cristo: primeiro vimos justificação, vimos agora propiciação e agora como mediador. 1 Timóteo 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Quem é o mediador? Não é o Papa, não é os santos, não é a Virgem que apareceu lá não sei onde. É Jesus. E Ele é o mediador, é através dele que chegamos ao Pai.
É através dele. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, não é isso? Como é que a gente ora? E por favor, irmão, por favor. Às vezes a gente na nossa, principalmente quem cresceu na escola dominical, gosta de orar a Jesus, não é? Você aprendeu a orar a Jesus. Vamos orar a Jesus, não é? Criança. Aí todo mundo, né? Fecha os olhinhos. Jesus. Jesus é o teu amigo, Jesus ouve-te, não é? A pessoa ora a Jesus, não é? Irmão, não, por favor, não deixe de fazê-lo na sua simplicidade. Ore com a sua alma. Amém? Ore com o seu coração. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina é que nós oramos ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Daria outra pregação. Mas só para resumir, você não pode chegar a Deus sem a pessoa de Cristo. E Ele é o mediador. E olha o que diz o texto: o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Porque em forma humana Ele tomou esse papel de mediador entre nós e Deus. O irmão percebe a abominação que é dizer que o Papa é o representante de Cristo na terra, de orar a santos. Você percebe o pecado que é? É tirar Cristo e o nome de Jesus e colocar no nome de outro. E ainda mais quando nós sabemos que ninguém que morre volta, né? A não ser aqueles que Cristo ressuscita por milagre, como Lázaro. Amém? Ele é o mediador. Os irmãos sabem o quanto eu gosto daquela expressão do... eu sei que os irmãos estão cansados de me ouvir, mas eu tenho que repetir porque é tão importante. Do pastor Alistair Berger, que diz: porque é que o homem lá na cruz, quando chegou ao céu, lembram, irmãos? O homem lá na cruz, o malfeitor, chegou ao céu e o anjo lá perguntou, né, com uma história, né, irmãos? Claro, por favor. E perguntou: porque é que tu estás aqui e qual é a tua profissão de fé? E o homem disse: eu não sei. E qual é a igreja que tu pertences? E ele disse: eu não tenho. E foste batizado como? E ele: não sei, não fui. E ele disse: porque é que tu estás aqui? E ele disse: porque o homem da cruz do meio disse-me que eu podia vir. Oh, irmãos, eu amo tanto essa frase. Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes, eu já share isso 1 milhão de vezes. Eu tenho, a minha esposa comprou para mim uma plaquinha que a gente põe todas as Páscoas, a gente coloca lá na entrada. O homem da cruz do meio disse-me que eu podia vir. E esse homem, Jesus Cristo, estará lá. E essa é a razão pela qual você pode entrar na eternidade. É através dele. Ele é o mediador. Não é pelos seus feitos, não é pelos seus méritos, é por causa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um só Deus, um só mediador. Para aqueles que têm dificuldade em entender que Jesus é Deus, amém? E que têm dificuldade em associar com o homem, o texto é: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e termina o homem Cristo Jesus. Ele é o mediador. Amados, depois de nós vermos a importância da humanidade de Cristo, em primeiro lugar percebermos a justificação, em segundo lugar a propiciação, em terceiro lugar mediador, então sim falaremos do exemplo. Irmão, Jesus não viveu nesta terra, não nasceu e viveu nesta terra só porque na morte dele nós temos salvação. Não só para que ressuscitasse ao terceiro dia, só poderia ter vindo em idade adulta ou ter feito isso muito antes. Ele viveu nesta terra de forma perfeita, dando-nos o exemplo, sim, e iremos ler o texto num minuto, mas também preenchendo e justificando-nos daquelas coisas que nós não somos capazes de cumprir. Por outras palavras, em todos aqueles momentos da sua vida que você falhou, que você falha, que você procura não falhar,
Jesus completou por si em sua própria vida, vivendo uma vida perfeita. As imperfeições da sua vida, e isto não serve para de alguma maneira você dizer, então não importa mais, eu posso ser imperfeito, Jesus já foi completo, já preencheu todas as lacunas que eu tiver, não tem mal nenhum agora. Não, irmãos. Isso seria um abuso da graça. Isso seria uma desgraça. Não. Mas e todas aquelas coisas que nós não fomos capazes de fazer e nós não somos capazes de completar, Jesus viveu a vida perfeita. Não é só em sua morte que nós somos justificados, não é só em sua ressurreição que nós temos vida eterna, mas em sua vida. A vida de Jesus é importante não só para nos dar um exemplo que sim que deu em todas as coisas, da forma que ele viveu, da forma que ele agiu, mas também a sua vida perfeita é a substituição de nossas imperfeições. Ele precisou viver aqui para que nele as nossas imperfeições fossem cumpridas, fossem refeitas, fossem completas e aceites por Deus. Outra vez, irmãos, isto não é desculpa para você, não é aquela desculpa de, pois está bem, Deus já sabe, né, que eu sou falho, até temos Jesus, que não é isso. Aliás, quando a gente diz essa expressão, não é? Deus sabe todas as coisas. Tenha cuidado, porque sabe mesmo. Ele sabe mesmo. A coisa mais assustadora é essa. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o meu coração. Já ouviu isso? Espero que você não ande a dizer muito isso, porque olha que é verdade. A não ser que você queira chamar a sua atenção própria. A não ser que você esteja com vontade de ser repreendido pelo Espírito Santo. Ele sabe. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe a intenção do nosso coração, sim. E a palavra nos avisa que o coração é enganoso e a intenção do coração é continuamente má em nós próprios. Então não é desculpa para a gente fazer errado, mas na verdade ele cumpriu todas as coisas numa vida perfeita que ele viveu nesta terra. Há uns anos atrás, ali o Passaic River, a água estava muito baixa e tinha umas garças, que é aquele animal, né? Aquele pássaro, eu penso que é uma ave, né? Que todo de branco, né? Todo branco. E eu achava piada que ele estava na lama, na lama, e comia dali. E a gente passava ali no 21 e via as garças embaixo. Eu deixei de ver porque a água, entretanto, nunca desceu tanto, né? Naquela época estava muito baixa. Talvez era o aquecimento global. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Então, as garças estavam ali e estavam a picar, e as garças tinham a roupa sempre limpa. Roupa no sentido das penas. Sempre brilhante. O sol batia, elas brilhavam. Eu via aquilo muitas vezes e muitas vezes pensei, como é que o cristão deve viver nesta terra? No meio da imundície do pecado, com as vestes brancas. Em pureza e santidade diante de Deus. Tendo sempre como maior exemplo a pessoa do Senhor Jesus Cristo que viveu assim nesta terra. Que tendo jejuado 40 dias e 40 noites teve fome. Mas quando o diabo veio tentar para transformar as pedras em pão, ele disse não. Que viveu em santidade. 1 Pedro 2,21 diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, dando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele deixou um exemplo de como viver nesta terra, deixando a atenção de que ele sofreu. E a gente não deve esperar diferente, irmãos. Esse evangelho da prosperidade, do par de sofrer, vem do inferno e vai terminar lá. Você vai sofrer nesta terra. Jesus sofreu. Jesus padeceu. Jesus foi desprezado. Mentiram sobre ele. Distorceram o que ele disse. Assim será conosco também. E nós sabemos isso. E temos experimentado isso. Afronta, mal entendimento.
tantas e tantas e tantas vezes, por causa do amor a Cristo. E não devemos esperar diferente. Tinha um corinho que a gente cantava há muitos anos atrás: nosso descanso aqui não será, nosso descanso será lá no céu. E eu não lembro do resto, e ainda bem que assim eu não vou cantar, os irmãos podem estar descansados. Levantar, levantei. O vosso descanso aqui não será, o vosso descanso será lá no céu. Porque é que nós metemos na cabeça nas últimas décadas, que só foi nas últimas décadas, que o descanso do crente é aqui? Aliás, se a sua esperança máxima é nesta terra, você não tem lugar no céu. Se você acha que aqui é o céu, aqui há um pedaço do céu que se chama igreja, que é a representação do céu, que nos aponta para o dia que estaremos com Cristo. É por isso que a gente ama a igreja, porque nos chama a atenção e nos mostra Jesus. Mas aqui nesta terra não é o nosso descanso. O que tem para aí de gente dizendo: você comerá o melhor desta terra. Nem é no mar, é bacalhau. Como nós fazemos e distorcemos. Irmão, vai ter sofrimento, vai ter angústia, vai ter dificuldade. Mas tem propósito. Você entende isso? Você entende que o ímpio sofre sem propósito, você sofre com propósito. Propósito de ser aperfeiçoado. Oh Senhor, faz-me mais como tu és. Você acha que isso vem como? Não é interessante, meus amados irmãos, que os discípulos no primeiro século, os apóstolos, a igreja do primeiro século, diz assim, lá no livro de Atos, que eles tiveram grande alegria por serem achados dignos de sofrer por amor a Cristo. E hoje ninguém quer sofrer. Hoje ninguém quer passar dificuldades, ninguém quer fazer esforço nenhum. O Evangelho não é o Google no seu telefone. Ei Google! Não. Análise e esperar, provação e dificuldade e angústia. Amados irmãos, viver para a glória de Deus envolve sofrer com alegria. E você diz: é um contrassenso. Não é não, irmãos, não em Cristo. Porque agradou ao Pai moer a Cristo na cruz, e a obediência do Filho lhe foi agradável, e ele se entregou voluntariamente em nosso lugar, sabendo que o sofrimento que ele iria experimentar na cruz era para além daquilo que nós podemos nem imaginar. Porque não foi o chicote dos romanos, ou as blasfémias, as ofensas dos judeus, mas foi a ira de Deus que esmagou Cristo na cruz. Ele o fez voluntariamente. Somos uma geração, irmãos, que tem tanto pavor a sofrer. Tem de tudo hoje, em todos os lugares, para que você não sofra. Uma geração que se prepara para sofrer no inferno eternamente debaixo da ira de Deus, mas nesta terra não quer sofrer nada. Não quer sofrer nada. Não é capaz de fazer um extra em nada. O maior dos comodismos, as coisas mais fáceis. Para quê estacionar o carro se o carro pode estacionar a si mesmo? Se é pecado ter um carro que se estaciona a si mesmo? Não. Não tem mal. Pode fazer isso. Mas às vezes o que me preocupa, irmãos, é que no meio de tanto comodismo nós somos enredados e enganados. Somente quando nós vivemos num país como os Estados Unidos, que é uma bênção de Deus, que eu amo, mas que às vezes pode se tornar tão facilmente enganador. É tudo tão fácil. É tudo tão fácil, não é? Micro-ondas veio facilitar a nossa vida, não veio, irmãos? Você compra a comida já pronta.
Põe no micro-ondas. Você faz isso? Não, mas você aquece comida no micro-ondas. Não aquece? Você põe no micro-ondas, põe 2 minutos. Aí você olha aqueles 2 minutos mais longos do seu dia, não é? Ah, porque você não faz isso? Você olha, parece que já passou e ainda está 1 minuto e 29. Aí você dá uns bons 5 minutos e olha, está 1 minuto e 15. Você não termina nunca. Porque a contagem é decrescente, não é? É tudo tão mais fácil hoje. A máquina lava a roupa para nós. O carro conduz sozinho. A gente fica com muito mais tempo para adorar, não fica? A gente tem tanto mais tempo para orar hoje. Porque já não tem que fazer a roupa à mão. Não tem nem que sair de casa para ir ao supermercado. Instacart ou whatever that is, vem trazer as compras na sua porta. Fantástico. Não fazer nada dessas coisas, fica com tempo para orar. Tenho certeza, irmãos, que somos a geração que ora menos, que lê menos, que estuda menos, que conhece menos a Deus, que sabe menos de história da igreja, que passa menos tempo na casa de Deus. Cultos de 1 hora, orações de 2 minutos. E se não for pela refeição, que se estiver com muita fome, dá 30 segundos. Eu aprendi uma oração uns anos atrás com os irmãos do Brasil. Jesus é boia, Jesus é joia, alimenta esta boia, abençoa esta boia, amém. Ouvi uma coisa assim. Foi muitos anos atrás que ouvi, aprendi e nunca usei. Foi uma brincadeira, não é? Deus nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Sim, Jesus é o nosso exemplo. Viveu uma vida perfeita em santidade. Sofreu. Se entregou. É hora de nós nos entregarmos. É hora de nós nos entregarmos pelo Evangelho. Entregarmos por amor a Cristo. Sairmos da nossa zona de conforto para servirmos o Senhor. Lucas 19:10, para terminar. O versículo-chave, o versículo talvez principal, ou resumo de todo o Evangelho de Lucas. Gostava que os irmãos abrissem, se pudéssemos abrir para ler. Lembra que o Evangelho de Lucas foi apresentado, Jesus, a humanidade de Jesus, e é isso que temos visto noutros textos, mas o Evangelho de Lucas vai evidenciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo como homem. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio, o homem, em homem, forma humana, sem deixar de ser Deus. Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Ele não veio salvar um grupo de pessoas que estava tão confortável com si própria ou tão religiosos que por cumpriam os mandamentos pensavam eles e faziam todas as outras coisas da época, os fariseus ou os saduceus ou qualquer outro líderes religiosos. Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, se neste Natal nós pudermos entender que sem Jesus estamos perdidos, então Ele veio para nós. Quantas vezes pensamos demasiado em nós próprios, achamos que estamos bem. E isso, meus amados irmãos, pode ser até um perigo para nós como reformados, que sempre achamos que sabemos muito e que somos muito seguros da nossa teologia. Porque a minha teologia vem lá desde não sei quando, já tem não sei quantos anos, nunca foi diferente, até recentemente, e abrimos a boca e falamos cada asneira às vezes. Porque estamos tão seguros de nós próprios, da nossa intelectualidade, do que nós fazemos. Oh, meus amados irmãos, sem Jesus não estamos perdidos. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Amado irmão, se nós neste Natal percebermos o quão perdidos estamos sem Cristo, então Jesus veio para nós. Então a salvação é para nós. Se nós percebermos que se por um segundo, irmãos, Deus nos deixasse ao nosso próprio cuidado, nós nos destruiríamos espiritualmente. Nós cometeríamos as maiores atrocidades, os maiores pecados. Mas louvado seja o Senhor nosso Deus que não nos deixa só. Por isso nos agarramos à rocha que é mais forte que nós, que é mais elevada,
Olhamos para a manjedoura e vemos a cruz. Olhamos para o Natal e vemos Cristo ressurreto em sua glória. Olhamos para todas estas coisas que fazemos nesta época e pensamos na eternidade. Atendemos a que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, sem Cristo estamos perdidos. Vamos orar ao Senhor.